Olá a todos, boa noite. Estamos comemorando hoje o Dia Mundial do Sono. É um dia muito especial. É um dia hoje onde nós temos inúmeras situações importantes que a gente vai discutir e a gente vai poder conversar sobre esse assunto hoje. Então, hoje nós vamos ter mais 3 convidados, né, onde a gente vai poder discutir e falar sobre esse assunto. O Dr. Rogério, que já está entrando. Nós vamos ter ainda o Dr. Almir e a doutora Beatriz. Aqui no Brasil, nós entendemos que tínhamos que celebrar essa data muito mais do que em um único dia. Então, nós demos início, alguns anos atrás, à Semana do Sono. E a Semana do Sono é justamente é justamente aquilo que a gente entende como algo extremamente importante para nos ajudar e mostrar como o sono nosso pode melhorar. Então, ao longo dessa semana, a gente vai trazer inúmeros temas, inúmeros pontos a serem discutidos e a gente vai tentar mostrar um pouco daquilo que é o sono no adulto, o sono na criança, o sono no adolescente, né? E todos esses pontos é o que a gente vai conseguir trazer profissionais de várias áreas para que a gente possa discutir, para que a gente possa rememorar, para que a gente possa trazer pontos realmente relevantes, né, para o nosso dia a dia. Então, a nossa ideia realmente é de fazer aqui um bate-papo, e esse bate-papo vai ser leve e tranquilo para que a gente possa realmente focar itens aí que a gente discuta com todos vocês. Rogério, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Edilson? Você me ouve bem? Te ouço muito bem, vejo muito bem. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom, Rogério, então hoje, né, Dia Mundial do Sono, e a gente tem aquela coisa de brasileiro, né, que pensa um pouco mais longe e fala assim, por que um dia só se a gente pode fazer uma semana, né? E você está envolvido dentro dessa história, bom, então, até para te apresentar, né, fazer as formalidades, né? É, Rogério é biólogo, doutorado pela USP, pós-doutorado pela Unifesp. Rogério tem uma longa dedicação aqui à ABS, né? E hoje em dia ele está no núcleo de tecnologia da ABS, né? Então, esse é um dos pontos que deixou a gente muito animado em te convidar para a gente poder falar um pouco, né, de como a tecnologia pode realmente nos ajudar a fazer o sono melhorar. O pessoal fala que só piora, né? Porque o povo não sai das redes sociais e tal, né? Mas acho que deve ter alguma coisa que deve melhorar, né? Então acho que é um pouco dessa discussão aí que a gente passa então a ter. Então, enquanto eu vou tentando localizá-los aqui, eu vou pedir para você fazer uma exposição aí, né, do que você entende, né? Porque assim, todo mundo fala, não, tem que desligar o celular, sai da rede social. Então, será que a tecnologia é boa ou é ruim para o sono? Então, fica à vontade aí, a gente vai trocando ideias. Na verdade, Edilson, é assim, é um paradigma, né? Na verdade, a gente está num momento da sociedade onde a evolução da tecnologia não tem volta, né? A gente é de uma geração que veio do mundo analógico e agora a gente enfrenta esse desafio dessa velocidade de informação e de conhecimento e de rapidez, né, do mundo. E as pessoas querem estar por dentro do que está acontecendo, né? E a tecnologia é um desses meios e que tem o lado negativo, óbvio, né, que a gente não desliga nunca, mas tem o lado positivo também de trazer informação e possibilidades que até então a gente nem, eu acho que imaginava que poderia ter acesso, né? Do ponto de vista do sono,
já, apesar do padrão ouro ser, do ponto de vista tecnológico, né, do padrão ouro ser a investigação de distúrbios do sono feita por um exame muito específico, que é uma noite no laboratório do sono, então, num ambiente controlado, né, com um profissional, que é o técnico de polissonografia, acompanhando, para garantir a qualidade desse exame. E a gente tem um monte de informações, né, que permitem com que vocês, os médicos, consigam chegar num diagnóstico e investigar e manejar um eventual distúrbio do sono da maneira adequada, com as informações pertinentes, né? A tecnologia tem mudado um pouco no decorrer dos anos para diagnóstico já, né? Então, aquele exame que é feito padrão ouro no laboratório de sono controlado pode ser feito em algumas indicações específicas em casa, né? Então, a tecnologia traz esse benefício de permitir com que o estudo do sono seja feito num ambiente ecologicamente mais adequado, né? E dormir num laboratório de sono cheio de fios e eletrodos não é exatamente o que a gente faz na nossa rotina diária de sono. Então, dormir no seu ambiente, né? É uma vantagem. E facilita e é mais rápido, né? Além disso, né, de ter esses equipamentos portáteis disponíveis para ir para casa e fazer diagnósticos em comparação com a polissonografia confiáveis, né, cada vez mais a tecnologia com esses dispositivos vestíveis, que é assim que a gente chama, né, tem também tentado ajudar de maneira geral a que o usuário consiga entender, do ponto de vista de saúde, de maneira geral, o seu padrão de sono, a sua qualidade do sono, de maneira contínua, que é uma coisa que a gente não tinha, a não ser com o actígrafo, né, que é uma coisa que a gente usava na pesquisa e, mais recentemente, na prática clínica, né? E esses dispositivos vestíveis, agora anéis também, além de relógios inteligentes, anéis, são capazes de estimar, primeiro, fazer o rastreio de como está a nossa atividade física. Então, se a gente é mais sedentário, menos sedentário, quantos passos a gente dá, de maneira relativamente confiável, né? E também a avaliação do sono de maneira contínua e longitudinal, ou seja, todas as noites a gente está sendo monitorado se a gente disponibiliza isso, né? Rogério, e você sabe que esse é um dos pontos, né, que há tanto tempo a gente acompanha isso e a gente tenta buscar do paciente aquela informação importante para que a gente possa ter diagnóstico e que possa aí tratá-lo, né? E muitas vezes a gente tem a solicitação do exame de polissonografia, o tipo 1, o paciente vai para um local, quer dizer, bem o que você expôs, sai de casa e tem aquela situação de, às vezes, nem acreditar naquele resultado que ele apresentou, né? Puxa, eu não durmo assim, olha quanta interferência, o local é barulhento e tal. E muitas vezes a gente tem que lidar com essa informação e até apresentar dados objetivos que o exame traz, né? Mas você tocou num ponto muito interessante, porque essa avaliação foi de uma única noite, né? E as outras noites, como é que ficaram, né? O que aconteceu? E será que uma única noite é o suficiente, né? Então eu acho que essa coisa de conseguirmos o longitudinal, como você muito bem expôs, é extremamente importante, né? Então eu acho É que essa interessante. essa situação de que a tecnologia pode acrescentar coisas para aquilo que a gente tem, né? É, Enraizado e tal, mas lógico, com esse tipo de cuidado que você trouxe, né? Então, exato. é muito Porque, assim, interessante, né? acaba sendo, quer dizer, a gente espera, de alguma forma, que a inteligência artificial, né, a aprendizagem de máquina, tal, que ela consiga estimar, em comparação sempre com a polissonografia, de maneira adequada, nesses dispositivos de maneira adequada, né? E é interessante porque, recentemente, por exemplo, uma coisa que a gente cada vez mais vê como evidência da literatura para saúde do sono é a intravariabilidade do padrão de sono.
Então, a gente, quanto mais estável é o nosso sono, quanto mais consistente, ou seja, horários regulares de dormir, de acordar, né? Horários regulares de maneira geral, né? E para o sono também, para o nosso ritmo circadiano, tudo isso. Tem um estudo recente que mostrou, em comparação com a actigrafia, que é o que a gente tem como padrão para avaliação objetiva do sono longitudinal, né? E que a gente usa, em média, 7 dias, 14 dias. Então, se fez um estudo usando os vestíveis em comparação com o actígrafo para avaliar a intravariabilidade. Quanto tempo? 14 dias é suficiente? E aí, com esses vestíveis, a gente acabou tendo algumas evidências que precisa mais do que 30 dias, dependendo do que a gente quer, para avaliar a variabilidade do nosso sono, da nossa variabilidade, né? Para vocês, médicos, terem ideia do que e de como lidar com o sono de maneira personalizada para cada um dos seus pacientes, de maneira a focar a investigação para ele especificamente, né? Olá, Almir. Boa noite, Almir. Muito bem-vindo à nossa live Dia Mundial do Sono. Estamos dando início à Semana do Sono. Eu queria te agradecer por estar aqui junto com a gente, né? Eu e o Prazer. Rogério já estávamos aquecendo os motores aqui, né? Para falarmos sobre, né? E ainda tem a Beatriz que deve estar chegando aí. Então, seja muito bem-vindo. Bom, professor Almir Tavares, ele é psiquiatra, médico do sono, presidente da Associação Brasileira de Medicina do Sono, tem longa experiência em sono, então vai ser muito interessante aí a gente discutir esses assuntos aí que a gente pode discutir e que a gente traz aí enquanto ponto aí a todos, né? A gente estava discutindo aqui um pouco, Almir, sobre a questão de como é que a gente faz para diagnóstico, né? E aí eu estava levantando aqui uns dados com o Rogério sobre a questão de a tecnologia só nos atrapalha, né? Porque a gente fica no celular, fica vendo TV, rede social e tal, mas ele estava me dizendo de algumas utilidades que a tecnologia tem, inclusive para a gente ganhar mais informações, né? O que você acha? Você acha que as pessoas atualmente vêm dormindo bem, vêm dormindo mal? Qual tem sido aí a sua impressão? Qual é o público que você tem aí no seu dia a dia para atender? Boa noite, Edilson. Boa noite, Rogério. É um prazer muito grande estar aqui com vocês dois neste Dia Mundial do Sono. Ah, Edilson, francamente, eu tenho a impressão que as pessoas estão tão descuidadas com o próprio sono, cada cada vez mais neste mundo agitado demais, conectado demais, com vários tipos de tela o dia inteiro e à noite lá vai com o celularzinho para a cama, fica vendo coisa no celular para tentar dormir com aquilo que está ali no celular ativando, né? Então é contraditório, é meio gozado, é meio tragicômico o mundo atual, né? Porque também é parte da nossa realidade esse tipo de tecnologia e é muito difícil saber dosar. Mas é preciso, né? É preciso a gente aí descansar das telas e depois tentar dormir daí a uma meia hora, uma hora sem telas, né? Eu acho que é a única recomendação razoável. Mas as pessoas insistem em tentar assistir um vídeo que me dá sono. Eu sei que alguns precisam da televisão, de alguma coisa, e já se condicionaram aquilo, mas o ideal é ter um sono sem nenhum desses meios eletrônicos perto, né? É o que a gente queria. Boa noite. Boa noite, Beatriz. Seja muito bem-vinda. Então já estamos aqui, ó, eu, Rogério e o Almir já trocando algumas ideias, né? Então eu queria
apresentar então a Beatriz Franco. Ela é cientista do bioesporte, tem doutorado em educação física, atualmente é pós-doutoranda, então, pela farmacologia lá da USP, ela é membro do núcleo de esportes da ABS, né? Então, Beatriz, muito bem-vinda. Vai ser muito interessante aí a gente discutir alguns pontos aí, né? E uma das coisas aí, até que estamos nós quatro agora aí prontos aí para discutir todos os tópicos, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, pode escrever até nos comentários aí abaixo, né? Porque tem alguém que vai estar de olho nisso e pode nos trazer todos esses dados. Então, a nossa interação aí fica até maior com o nosso público, né? Beatriz, então, pela sua experiência, né, dentro daquilo que a gente ouve falar, puxa, olha, a pessoa vai dormir muito tarde, e na verdade porque ela foi malhar então à noite, né? E aí ela foi malhar à noite e depois ela não dorme. Ou seja, então a gente não tem que fazer a atividade física atrapalha o sono ou não. Ao contrário, a gente tem que buscar algumas outras coisas. Boa Quando noite, à vontade. me ouvem bem? Sim. Então, sim, nós temos que buscar o exercício com certeza. O exercício à noite, ele é um ponto que a gente deve ficar de olho, né? Muitas pessoas gostam de treinar à noite, ou muitas pessoas só têm a noite para treinar, e não é um impedimento o exercício à noite. A pessoa tem que ficar de olho se esse exercício não está atrapalhando o sono. Então, tem gente que fica muito agitada depois do treino, né? Depois do exercício. Tem que ficar de olho. Mas, normalmente, treinar 2 horas antes de dormir já é um período muito bom para que o corpo já esteja mais calmo e já consiga iniciar um bom sono. Então, o importante é, sim, fazer o exercício no horário que der, mas ficar de olho se não está agitando demais o corpo na hora de dormir. Legal. Vocês sabem que eu estava dando uma olhada em umas coisas aí que saíram novas, né? E aí eu fui olhar para aqueles dados que saíram do Digitel. Não sei se vocês viram isso. Foi alguma coisa que já existe pelo Ministério da Saúde e o pessoal faz uma ligação às pessoas, né, do país inteiro, e eles acabaram incluindo alguns dados aí sobre sono. E esses dados saíram faz muito pouco tempo e eu estava dando mais uma olhada nisso, né? E uma das coisas que chamou muita atenção foram 2 itens lá que eles levantaram. Assim, uma é duração do sono, o número de horas que as pessoas dormem, né? E isso foi por regiões mesmo do país, né? E a gente tem todos os dados. E um outro dado foi aqueles que acham que dormem, né? Quantas horas dormem, mas que dormem, despertam e não voltam a dormir. Então, aquilo que a gente vai chamar de dificuldade de iniciar e manter o sono, a insônia, né? Que tem que ter lá critérios e tal. Não sei se eles atendem muito bem aos critérios rígidos que a gente tem para isso, mas isso é uma coisa muito importante. Então, assim, na visão de vocês, né? Vocês acham que tem sido isso mesmo? As pessoas vêm dormindo menos horas do que o necessário? Como que vocês têm analisado isso frente àquilo que vocês têm de público que traz a queixa? Como você entende, Rogério, isso por todos os aspectos que você tem acesso no sentido de monitorizar aí as pessoas? A Beatriz, que também tem essa coisa de que, puxa, vamos programar várias atividades, uma delas é atividade física, mas quantas horas você dorme, né? E o Almir, que eu acho que ninguém chega lá para ele e fala que tem insônia, né, Almir? Quase ninguém te traz essa queixa, né? Então vamos iniciar pelo Almir, daí a gente faz uma rodada. Pois é, isso é muito curioso, né? Eu estava vendo o seu relato de que algumas pessoas gostam de treinar à noite. Mas eu acho que o que está havendo hoje, que é super comum, é que o dia da pessoa não cabe dentro das horas que ela tem. E aí aquilo avança pela noite, né? A gente passou de uma época em que existia uma... Agora à noite nós estamos ocupando-a com coisa do dia, né? Esse meu amigo do peito, assim, de muitos anos, que é cardiologista, ele estava contando que ele vai treinar de 23 horas, né, às 24, de 11 à meia-noite. Aí eu perguntei a ele, uai, mas como é isso? Como é possível? Você não tem uma vida, então? Você
está com o seu dia entupido de coisas, né? A gente precisa de ter um tempinho para si próprio, para pensar, para ficar à toa, para descansar, para começar a relaxar e depois dormir. Se o treino dele acaba à noite, ele quer dormir imediatamente, sabe? E aí daí é que eu vejo muito problema de abuso de remédio para dormir. Ele quer dormir na mesma hora, para não perder tempo, né? E também quer dormir bem rápido. E é impossível dormir rápido. O corpo precisa de um tempo para relaxar, para poder conseguir começar a descansar e dormir. Mas as pessoas estão com isso, que precisam aproveitar demais aquele tempo. E aí, baita problema, né? Senão eu sou um cara produtivo, participativo, eu estou perdendo tempo que eu estaria participando de um monte de coisas. E esse tipo de filosofia de vida não dá certo, né? Não é só para o sono, não, é para tudo. Agora, a turma que me procura lá, 100% tem insônia. É psiquiatria, né? É um problema. É o que eles te trazem, né? É o que eles te trazem, né? É. Como que isso fica diferente, né? Rogério, então, na sua experiência, né? Porque daí, veja, quanto que o Almir expôs, esse público que vai aproveitar até o máximo, vai lá no último horário e quer dormir. Você tem alguma experiência com quantas horas as pessoas vêm dormindo? Você tem dados que você possa nos dar sobre isso? Na verdade, a minha impressão também é essa, né? Então, como a gente estava dizendo, é muita informação, é muita coisa para fazer, não cabe mais no período que a gente deveria ficar acordado nas 24 horas, né? E aí a gente quer aproveitar ao máximo, embora isso seja uma coisa antiga, né? Aquele, como era? Você tem que acordar cedo para aproveitar, como é quem cedo Quem cedo madruga, não é isso? Não é isso? alguma coisa assim, né? É. Mas enfim, é, tem um estudo que eu acho que foi até apresentado no Congresso Mundial do Rio de Janeiro, que a Samsung fez, com bilhões de usuários de wearables, né? Dos smartwatches, e que tiveram seu sono avaliado. Eles compararam 2020, um período de 2023 com o mesmo período de 2024 e observaram uma diferença pequena, mas significativa da duração do sono, né? E isso significa o quê? Que, objetivamente, porque é uma medida objetiva, a gente está dormindo menos, tende a dormir menos, né? E isso é preocupante, né? Porque a gente precisa, para ter uma saúde adequada, para ter um dia produtivo, ter tido uma boa noite de sono com uma quantidade adequada, e a gente sabe que o organismo ele funciona 24 horas, né? Não é só quando a gente está acordado, quando a gente está dormindo também. E precisa ter os estágios de sono, precisa ter a duração adequada para cada pessoa, varia um pouco de pessoa para pessoa, mas de maneira geral, a gente precisa ter aquela quantidade adequada para estar bem no dia seguinte, ou seja, ter uma vida saudável nas 24 horas, né? Então, é assim, eu acho que realmente a gente tem uma tendência de, com essa correria, tudo muito rápido, que a gente, objetivamente, tende a dormir menos do que a gente dormia, né? Por conta disso. É claro que todo excesso é ruim, tudo é ruim. Então, usar muito a tecnologia, como a gente estava comentando, também é ruim, né? Tem até um termo novo aí de ortossonia, né? Que é aquela ansiedade gerada por necessitar avaliar o sono e tal, né? E isso é muito ruim e diminui o padrão do sono, a qualidade do sono, a duração do sono, né? Então, tudo em equilíbrio é que deve ser o melhor caminho sempre, né?
Interessante. Uhum. Beatriz, e aí quando você vai planejar, né? Então, assim, você tem aquela história de que prática esportiva tem todo um impacto positivo para o organismo e que isso tem que ser planejado dentro daquilo que é a sua rotina e tal. Como que você tenta criar um planejamento para isso aí acontecer, utilizando lá, olha, quantas horas você vai dormir, acho que você tem isso mais ou menos enquanto ideia, como que você põe isso mais ou menos em prática, assim, para as pessoas que você busca orientar sobre esse assunto? Tá. Antes de eu entrar no assunto do exercício em si, eu gostaria de fazer um link sobre as pessoas estarem dormindo menos, consequentemente, elas se sentem mais cansadas e, consequentemente, elas não querem praticar o exercício Fazer físico atividade e física. elas estão cansadas, exatamente. E tudo isso é um ciclo vicioso, né? Então, a gente precisa tentar quebrar esse ciclo. Então, a pessoa precisa iniciar o exercício físico e aos pouquinhos, né, de uma forma gradual, claro, ela vai começar a ter um pouquinho mais de energia, tanto pelo efeito do exercício, como pela melhora do sono pelo exercício. Então, esse é o primeiro ponto. Depois que a pessoa já está um pouquinho estabilizada dentro do exercício, sempre manter a intensidade, o volume individualmente para essa pessoa. Então, por isso que é tão importante o profissional da educação física, principalmente para as pessoas que têm queixa de sono ou que dormem um pouco, porque isso é super individual. Então, o profissional ele precisa vivenciar e conversar bastante com essa pessoa, identificar os gargalos, né, do sono, como que está sendo o dia a dia dela, para assim planejar o exercício, manter um horário bom para aquela pessoa, e é bom esse horário sempre ser o mesmo para ajudar o ritmo biológico, para entrar na rotina. Então é bem individual, né? Não existe uma receita do que fazer no exercício, né? Qual exercício fazer, quanto tempo, quantos dias na semana e que horário. É bem individual. Mas o importante é iniciar e tentar manter 3 vezes na semana. Acho que depois disso é procurar um profissional para individualizar. Legal. Importante, você foi num tópico aí que eu acho que é muito importante salientar. Essa regularidade, né, que eu acho que a gente tinha que trazer para o horário de dormir, para o horário da atividade física e tal. Acho que bem o que o Almir disse mesmo, né? Da gente querer aproveitar ao máximo tudo e não ter isso muito bem claro dentro dos dados, né? Agora eu vou ter que dirigir isso aqui pro Almir inicialmente. Porque esses dados que a Digitel trouxe, né, fala que mais ou menos 31% das pessoas entrevistadas no Brasil inteiro têm sintomas de insônia. E eles falam que tem mais sintomas de insônia na mulher do que no homem. É verdade isso? Você acha que tem mais mulher mesmo que tem sintomas de insônia ou que tem essa queixa mais do que no homem? É verdade, Edilson. As mulheres têm muitas coisas em que elas amplamente superam o homem, inclusive o número de anos que vivem. Os homens vivem menos. Mas em termos de insônia e em termos de sintomas de ansiedade e de depressão, mulheres têm mais. É quase o dobro. E é curioso também observar que as pessoas que estão privadas de sono, que estão dormindo menos horas que é necessário para elas, não é bem insônia, é dormir menos. Essas pessoas, elas permanecem o dia seguinte com um pouco de irritabilidade, um pouco de sintomas ansiosos leves e um pouco de sintomas depressivos leves. E isso acaba levando-as também, e os médicos, a se confundirem um pouco e a darem prescrições de medicamentos antidepressivos em situações em que, às vezes, era mais importante obter o repouso e o descanso necessário, o sono, né? Em vez de usar medicamentos. E aí aquele medicamento não vai funcionar tão bem, não vai melhorar tão bem o problema. É claro que o advir dos psicofármacos mudou muito o mundo, preveniu um monte de problemas, mas agora nós, nos últimos anos, estamos caminhando para um certo exagero, né? E isso está levando a
Associação Psiquiátrica Americana, agora em janeiro ela começou a estudar isso. Ela compôs um comitê para elaborar um novo DSM, aquele manual de diagnóstica e estatística da Associação Psiquiátrica Americana, a última revisão dele, em 22, né? O DSM-5-TR. E aí a turma lá está começando a elaborar o DSM-6, que vai ficar pronto daqui a vários anos, né? Não sei, isso é imprevisível, mas é sinal de que alguma mudança é necessária nesse momento. E olha dois pontos muito interessantes que você salientou, né? Alguém chega com a ideia de que fiz atividade física e até mais tarde, tem que dormir imediato, pede um remédio. E aquele outro que também tem algum sintoma, que não sabe muito bem o que é, acha que está depressivo, desanimado e também pede um outro tipo de remédio, né? Ou seja, as pessoas estão tendendo a usar muito mais medicamento do que provavelmente elas necessitem, né? E que talvez realmente, como, né, a Beatriz disse, essa coisa da regularidade de horários, para pôr a vida de uma forma que funcione, talvez dentro de uns parâmetros aí um pouco diferentes, poupem essa necessidade de achar que tudo é tratado com drogas específicas para isso ou para aquilo, né? Muito importante isso, eu acho mesmo, para a gente discutir, né? E eu acho que é o seu público, né? As pessoas vão lá para te pedir alguma coisa, né? Me dá um remedinho para isso ou para aquilo, né? Eu também perguntaria ao Edilson se não tem algo assim na área dele, porque o mundo está com esse problema de mudança climática, o tempo muda, o ar muito seco e uma poluição terrível, e isso afeta as vias aéreas, né, Edilson? Aí essas pessoas devem ir ao médico otorrino perdidas ali também, sem saber o que fazer, né, e aí acabam dormindo mal. E aí você sabe que é uma experiência muito interessante, né? Que eu acho que a maioria de nós teve já em algum momento, que é aquela ideia de quando você está gripado, você vai tentar dormir, o nariz ele está entupido, aí você acorda no outro dia, claro, tem os outros sintomas juntos, né? Mas o nariz entupido faz dormir mal mesmo, né? E aí vem algo, né, que a gente sabe que quase não tem, né? As pessoas não falam que roncam, né? Porque a gente nunca ronca, mas alguém fala que a gente ronca e a gente nega isso, né? Assim, imagina, inventaram, né? Não é verdade, né? Então, eu acho que esse é um outro impacto grande, né, das pessoas que dormem mal, porque tem também um distúrbio respiratório aí do sono, que faz com que a qualidade do sono também fique muito ruim, né? E você vê, e aí a gente busca dados. Será que isso é frequente? Será que estão inventando moda? Será que todo mundo ronca? Aí fala assim, ah, não, você ganhou peso, é só porque você está gordinho, emagrece que vai ficar bem, né? Aí Beatriz ajuda nisso, né? De como você pode fazer com regularidade e tal. Aí você vê, no Brasil, a gente teve bons estudos que já mostraram se é importante, se tem muita gente que tem isso ou não, né? Rogério, acho que você esteve já envolvido em algum desses estudos aí. O que você lembra dos números aí? Tem muita gente que para de respirar, que tem apneia? Na verdade, junto lá à Unifesp, ao Departamento de Psicobiologia, a gente fez um estudo epidemiológico avaliando a prevalência de distúrbios do sono na população adulta da cidade de São Paulo, né? Então, o que se observou com esse estudo é que, fazendo objetivamente o registro da polissonografia, quer dizer, o método padrão ouro para diagnóstico, foi observado que 33% da população adulta da cidade de São Paulo tem apneia do sono, né? A apneia do sono com os critérios clínicos. Um terço da população. Não é só o achado da polissonografia, né? E isso é muito, muito importante. E mais do que isso, né, tem vários estudos que mostram que essas pessoas que têm apneia do sono, ou seja, um terço da população, mais de 80% não é diagnosticada, né? Então, a população tem esse distúrbio, né, só que não sabe que tem, né? Por quê? Porque tem a história do ronco, e aí o ronco vira uma anedota, todo mundo ronca, né? Eu não ronco, mas eu durmo sozinho, eu não sei se eu ronco, aquilo que você falou, né?
E aí eu podia até agora, voltando de novo para tecnologia, né, que eu sou lá do Comitê de Tecnologia, de falar, por exemplo, você falou de insônia, né? Quer dizer, o melhor tratamento é a terapia comportamental cognitiva, que é muito difícil, as pessoas não aderem, as pessoas não fazem, não tem profissional que acompanha. E tem dispositivos, tem aplicativos no mercado já bem consolidados que podem ajudar o médico, né? E o paciente, obviamente, né? E a pessoa que tem insônia, trazendo uma facilidade de acesso ao tratamento com esse mundo digital, né? Por outro lado, a história da apneia, né? Então, a gente já viu que 80% das pessoas que têm não sabem ou não vão atrás de tratamento, né? Porque não sabem. E aí, por exemplo, tem vários dispositivos agora, desses vestíveis, né? Os reloginhos, os anéis, que estão tentando dar notificação para aqueles indivíduos que pelo relógio e a inteligência artificial consegue estimar pela saturação de oxigênio, né, que é captado, consegue estimar, em comparação com a polissonografia, eventos de apneia e hipopneia. E aí eles dão uma dica para o usuário, falando, olha, eles avaliam isso, eu acho que em 10 dias tem que ter 2 noites com a estimativa do índice de apneia e hipopneia, aquele que conta a quantidade de eventos por hora durante uma noite. Se a pessoa teve 2 noites, né, considerando 10 dias, ele falou, ó, parece que você tem apneia, procura seu médico. Né? Quer dizer, já dá uma dica, facilita ao usuário, a esses 80% que tem e que não sabe que tem, a procurar ajuda. Né? Então, eu acho que alguns recursos que permitem a ter mais acesso, né, ao usuário, à população geral, e mais do que isso, a tentar, além de direcionar, personalizar, que é aquilo que a gente estava falando, né? Que personaliza, quer dizer, esse é o meu caso, eu vou procurar o doutor sabendo do meu caso e ele vai avaliar de forma personalizada, não geral, né? Geral. Legal. E você vê quanto essas coisas vão se somando, né? Beatriz, veja que aí a gente falou, né, de alguém que dorme menos horas, tem toda uma irregularidade, isso foi num ponto extremamente importante para que a atividade física tenha a intensidade gradual e tal. A atividade física dá para ajudar na insônia, dá para ajudar na apneia? O que você acha sobre esses tópicos e como cabe alguma coisa daquilo que você põe em prática para as pessoas, né? Além disso tudo que você falou, regularidade e tal, mas aí como é que o exercício entra dentro do contexto? Sim, o exercício físico ele pode ser uma boa estratégia para pacientes com insônia, apneia ou até outros distúrbios do sono, mas aí ele precisa ter um papel muito importante em conjunto do médico com o profissional da educação física, né? Porque o paciente ele não pode ter piora por causa, por exemplo, de um exercício muito intenso. Então, normalmente as pessoas com distúrbios do sono praticam exercícios em uma faixa mais moderada, né? E regularmente, 3 vezes a 5 vezes na semana. O exercício físico ele pode ser aeróbico, como se fosse caminhada e corridas, como exercício de força, né, com peso. Ambos ajudam nos distúrbios do sono. E outro ponto importante que eu também queria colocar aqui, eu não sei se tem profissionais da educação física nos assistindo, mas eu gostaria de lembrar a importância da gente ficar de olho em alguns comentários das pessoas que estão no dia a dia com a gente, porque no final das contas a gente está semanalmente, diariamente com as pessoas, e às vezes uma fala outra sobre, eu tenho tal coisa durante minha noite, indica talvez uma possível apneia, talvez uma possível insônia. Então, o profissional da educação física é um profissional importante para falar para a pessoa, olha, talvez você deveria procurar um médico do sono.
feito para investigar isso. Então, acho que é um ponto importante também dos profissionais de educação física, e que vem crescendo com o tempo, né? Uma área nova no sono, mas eu gostaria, se tiver algum aqui assistindo a gente, lembrando dessa importância. E o exercício físico, ele pode ser uma estratégia para esses distúrbios de sono em parceria sempre com o médico da pessoa. Legal. E você vê como a gente fecha um ciclo, mas abre um círculo cada vez maior de profissionais que realmente possam atuar em prol do paciente, né? Então, o efeito de conscientização de alguém que vai fazer, olha, foi no nutricionista porque tem que fazer uma dieta, e essa dieta realmente vai ajudar e tal, tal, tal. Puxa, mas será que você não tem um outro distúrbio que tem que ser investigado? Você está tendo insônia, você dorme menos horas, tem que tratar isso porque você ganha peso por causa disso. Atividade física, tem alguém que está orientando, está fazendo tudo isso, o profissional vai dizer assim, puxa, você tem que ir lá, você tem que buscar mais informação, porque até o que a gente está fazendo aqui não está dando certo. Olha como os resultados não acontecem, porque pode ter algum outro fator que implica o tempo de tratamento, que, né, de duração de tudo aquilo que você imaginava, não dá certo, né? Então, eu fico muito animado, porque assim, a ideia mesmo dessa discussão é a gente mostrar para as pessoas, né, que estão lá fora, falar assim, olha como é importante isso, né? O Almir pôs um ponto extremamente importante de você falar, pô, você deita e já quer dormir, quer dizer, você não se preparou para isso acontecer, né? E as pessoas nesse automatismo de que porque aí tem que levantar no outro dia, aí você fala, pô, mas é difícil, né? Porque aí o cara vai falar que eu tenho que dormir fora, aí vem o Rogério e fala, não, olha, pode ser que eu tenha alguma coisa que ajude e que talvez você levar isso de uma maneira um pouco mais detalhada para quem vai interpretar possa já somar dentro de algo que dá para caminhar, né? E essas coisas de que a gente fala de que roncar é normal, né? E vira sempre uma piada, né? Quem dorme antes não escuta o outro, né? Então, para o meu lado aqui, isso é algo muito importante, né? Mas aí chega... E a gente está inserido dentro desse tipo de contexto, né? Aí vem uma notícia, falou assim, olha, determinados medicamentos agora estão dizendo até que está escrito na bula que se você usar esse remédio aqui, você perde peso, você não vai ter mais apneia, né? E a gente tem um pouco de cuidado com essas informações, né? Porque hoje a gente vê que tem uma utilização muito significativa de medicamentos que também a gente não sabe muito bem a evolução, e o que a gente entendeu no sono é que a gente precisa dominá-los um pouco mais para saber quando indicar e quando contraindicar, né? Mas a gente teve que fazer lives, o Almir já deve ter tido já esses casos que chegam lá, pô, vai melhorar meu sono, então, não é? Almir, melhora o sono, eu tenho vários aqui, pô, doutor, você quer me operar, você quer fazer uma cirurgia, porque eu tenho desvio de septo, porque eu tenho amígdala grande, não dá para fazer aquele medicamento porque fala que trata a apneia, né? E olha como a gente somando essas coisas de cada um dos profissionais que estão envolvidos dentro disso, dá para falar, puxa, será que é bem isso? E aí sim, né, o que você expôs, Beatriz, de que será que individualizado, né, ou seja, eu tenho que tratar o indivíduo, né, a cada um deles com as características individuais, né, e por isso a história de monitorizar individualmente por mais tempo, talvez não dê muito mais informação do que a gente vem fazendo com outros dados, né. Eu acho que isso é um fato que me deixa aí animado. Tudo bem, eu estou no sono faz alguns anos, mas eu fico mais animado porque essas coisas vêm motivando a gente a estar mais atualizado, né? A estar buscando mais informações e fazer essa interação, né, multiprofissional, multidisciplinar, aí, de uma forma muito intensa, né? Então, o nosso tempo assim está mais ou menos... Está razoável, né? Mas acho que nós vamos ter que focar alguns outros tópicos, assim, até de uma forma mais, né, pontual, para que dê tempo da gente discutir mais um pouquinho. Então, assim, ó, a gente falou mesmo de insônia, falou de privação do sono, falou de horas de sono, apneia do sono, né? Eu quis entrar um pouco na questão agora de se obesidade é tudo ou é nada, se é consequência ou se é o fator que faz isso tudo acontecer. Acho que é um outro tópico que dá para a gente falar um pouco disso, né? Mas aí tem algumas doenças que são um pouco diferentes, né? Tem gente que dorme muitas horas, ou que tem uma necessidade de dormir muitas horas, né? Quer dizer, tem outras doenças que também a gente precisava entender um pouco mais, e tem coisas muito interessantes. Eu acho que monitorizar isso pode ser que seja uma saída em ganhar essas informações. Rogério, quando fala disso,
para alguém que dorme muitas horas, será que ficar com o dispositivo no corpo lá por muito mais horas vai ganhar muito mais dados? Qual que é a sua visão desse momento aí atual? Tem muita novidade, né? Então, nós estamos ansiosos para ter essas novidades no nosso dia a dia, né? Eu acho que é muito, muito promissor mesmo, né? A gente ter esse tipo de abordagem individual, longitudinal. É claro que a gente não pode confiar em tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, tudo que a gente usa, né? A gente tem que ter critério. Então, é assim, o especialista é sempre quem vai poder ajudar definitivamente, né? Mas os dispositivos, eles são capazes de dar alguma dica, né? Desde que confiáveis, né? Então, essa história de rastrear o nosso padrão nas 24 horas, que é isso que esses dispositivos estão se propondo, né? Eles são muito bem-vindos, porque, inclusive, a gente conseguiria, né, de maneira objetiva, avaliar o padrão não só do sono, mas também o padrão da vigília, né? Quer dizer, o padrão de picos de atividade, como essa atividade se distribui durante o dia, né? Isso dá dicas muito importantes, né? Uma pessoa normal, né? É esperado que ela tenha um padrão de atividade, uma amplitude de atividade na média específica. Se a gente vê que o indivíduo está muito abaixo dessa atividade, opa, isso pode chamar atenção. Se a gente vê que tem períodos de sono muito prolongados ou vários durante o dia, isso pode indicar outras coisas, né? Então, a gente pode ter uma ferramenta que vai ajudar a personalizar o comportamento das 24 horas do ciclo circadiano desse indivíduo de maneira objetiva. O que, de maneira geral, é muito, muito bem-vindo e útil, eu imagino, na rotina clínica de vocês, né? Interessante. Ô, Miriam, você acha que valeria a pena termos mais essas informações aí? Eu fico imaginando alguém que fala assim, doutor, mas eu deito lá, fico tantas horas acordado, a gente vai lá e usa algo que realmente mostra isso, que talvez mostre que não seja bem assim, né? Eu chamo atenção para o caso dos adolescentes, né, Dilson? Eles ficam a noite toda lá no joguinho e comunicando com o amigo. A própria puberdade gera uma certa vespertilidade, um gosto pela noite, né? Mas aí o cara acaba comendo refeições muito pouco saudáveis enquanto está jogando, refrigerante, litros de refrigerante, batatinhas, sanduíche, e daqui a pouco ele está com aquela barriguinha enorme e muito importante a gente lembrar a população é o pescoço, né? A pessoa com o pescoço enorme, muitas vezes isso está prejudicando a passagem de ar pela via aérea e prejudicando o sono. Então, esses meios eletrônicos novos, vestíveis, as pessoas jovens gostam muito dessas coisas, né? E isso nos ajuda a mostrar para aquele indivíduo que ele não está dormindo assim igual ele é, dormindo muito bem, muitas horas. Está dormindo muito pouco, porque tem que estar no colégio às 7 da manhã e está ali até 2 da manhã jogando, comendo pizza. E outra coisa é que às vezes dormem com o celular ali do lado e toda hora vem um clique, uma mensagem, um bip, né? E isso é um grande problema. E as mulheres têm um pouco menos de problema com essa parte assim de ronco, né? Que a gente vinha falando. Elas têm uma certa vantagem sobre os homens. Eu esquecia de mencionar, né? Mas é enganoso, porque aí, às vezes ela está tendo apneia e não ronca, não acorda o cônjuge. O homem não, ele já ronca bem alto, ouve até do outro quarto, né, do outro cômodo. É mais fácil de alguém
perceber. Bom, e aí, o Rogério falou disso inicialmente, né? E eu acho que é um outro ponto que a gente vem ganhando já algumas observações, né? Eu tenho alguns casos que vêm me chegando já. Olha, doutor, eu estou aqui com o meu relógio e eu tenho usado aí, já tem 6 meses, eu tenho todos os dados aqui, então você não precisa nem me pedir mais o exame do sono, porque eu já tenho tudo aqui. Inclusive está tudo bem, né? Mas eu estou vendo que eu li no Google que falou que eu tenho que fazer 25% da minha noite de sono REM. E eu estou fazendo só 20%. E agora? Como é que eu faço para ter os 25% de sono REM? Então, eu não sei se você já teve essa queixa, mas eu tenho tido uma frequência cada vez maior. Aí eu olho assim, eu falo assim, e agora o que eu vou falar para ele? Edilson, Então, eu acho que as pessoas estão assim, muito se adaptando à aprendizagem com o celular, né? Eu mesmo aprendo, eu mesmo faço tudo. Porque é simples aprender no celular, eu aprendo a digitar, a mandar, a comunicar, a escrever uma coisa para a escola, tudo no celular. Então, eu também aprendo muito fácil no celular diagnosticar as minhas próprias doenças e tratá-las com manjaro, com para emagrecer, né? E, então, isso é um problema, são remédios perigosos. Não são remédios que você. Não é uma novalgina, você tomar sozinho em casa, né? É uma coisa perigosa, complexa demais, para o médico quebrar muito a cabeça para ver como é que vai pilotar aquilo, né? Para não haver danos, né? E eu gostaria de enviar essa turma toda lá para Beatriz, né? porque, Beatriz, e aí é uma outra coisa interessante isso, né? Porque daí quando você fala que a questão, né, da regularidade, o peso entra dentro dessa história, mas tem sempre a história de que assim, vou fazer só uma injeçãozinha, não preciso fazer mais nada, né? Não restringe e tal. Mas para as suas atividades, então, para somar isso, né? Também com todas essas coisas que monitorizam, vai ajudar muito, né? Te dá bem mais detalhes aí, né? Sim, essas tecnologias são ótimas, assim como o Rogério falou. Mas, assim como o Rogério falou também, elas são ótimas nas mãos dos especialistas. É isso aí. No Legal. exercício, as pessoas também focam muito nesses dados e elas ficam, querem atingir o número de calorias exatas, querem chegar a uma intensidade exata, porque né, esses dispositivos fazem um cálculo de acordo com a frequência cardíaca. Então, as pessoas elas estão muito focadas em atingir parâmetros dentro dessas tecnologias e se autodiagnosticar mesmo com relação a tudo, inclusive com exercício. Então, elas são ótimas, mas elas precisam ter um pouco de cautela no jeito de usá-las, né? Excelente. Então, o emagrecimento, o exercício, ele é ótimo. Lembrando, o exercício ele não tem perda de massa magra, pelo contrário, ele tem o ganho da massa magra, que ajuda no sono, na saúde e, né, de uma maneira geral, para a saúde da pessoa. Você vê, então aí, eu acho que dos últimos 5 minutos que nós temos agora, eu acho que tem um ponto que eu ainda quero ver o que vocês lembram aí que dá para a gente somar nisso. Alguém que não tem uma queixa de sono, alguém que não apresenta nada, que é pelo dia a dia, dorme sozinho, não sabe que ronca e tal, mas a gente sabe que tem aquelas doenças que a gente chama de comorbidades que também podem estar ali, né? Pô, tenho tal doença, tenho aquela outra, e a gente vê que tem muitas dessas doenças associadas ao sono, né? Então, assim, rapidamente, o que vocês lembram aí que a gente não pode deixar de focar nisso? Olha, você tem tal doença, dá uma olhada nisso, né? Eu, já que eu estou iniciando, né? Eu tenho uma demanda cada vez maior de cardiologista. Eles me mandam os pacientes que vão fazer aquele exame de mapa e mostra que tem pico hipertensivo à noite. Por que alguém tem pico de pressão alta à noite, né? Então, a hipertensão arterial, e com isso acaba sendo um dos tópicos aí que eu tenho alertado muito a preocupação e já está todo mundo muito mais atento a esse aspecto. Vocês lembram mais alguma coisa que vale a pena a gente deixar o alerta? Eu acho que esses hipertensos que você está falando,
que não consegue controlar a hipertensão com medicamento. E, eventualmente, isso tem algumas evidências que mostram que se trata o sono, trata a apneia, trata a qualidade do sono, consegue melhorar, e inclusive acertar a dose do hipertensivo, Das né? medicações. Exatamente. Eu lembro dos diabéticos e dos obesos, que também precisam do sono para poderem melhorar. E se descuidarem do sono, o controle dos seus problemas fica muito difícil. Muito importante isso, né? Beatriz, chega alguém lá e fala assim, não, agora eu cheguei aqui, ó, vou fazer atividade física, quero ficar fininho e tal, mas, né? Aí você olha e fala assim, puxa, mas será que não vale a pena dar uma olhada em algumas coisas e tal, né? Então tem uma anamnese que você acaba fazendo, tem os dados que você levanta, né? O que você lembra assim que talvez, pô, esse aqui é o cara que eu preciso alertar de que, como você já expôs, né? E como essa coisa de novo volta aí a circular entre nós, né? Puxa, você tem que procurar alguém que vai te ajudar a diagnosticar, até para que aquilo que a gente possa fazer na sequência seja muito mais adequado, né? E o seu alerta para educador físico que está ali pelo dia a dia, puxa, olha como dá para educar as pessoas, para sensibilizar as pessoas, para que elas busquem muito mais aí alguns outros aspectos, né? Sim, com certeza. Acho que a obesidade é algo que a gente precisa alertar aqui, né? Porque ela é multifatorial e ela está associada à apneia principalmente, e 1/3 da população tem apneia, é uma porcentagem muito grande, né? 33%. Então, acho que a obesidade, a gente sempre tem que ficar de olho, perguntar sobre as doenças, né? Porque doenças cardiovasculares são importantes para, na hora de escolher o exercício, intensidade, diabetes também, né? Então, na verdade, grande parte das doenças crônicas não transmissíveis, né? Acho que a gente precisa ter sempre um alerta quando elas aparecem e vir perguntando para as pessoas. E eu gostaria de colocar aqui uma outra que está muito relacionado com o comportamento sedentário e com a qualidade do sono, no caso, a má qualidade do sono, que é o Alzheimer, que a gente também precisa lembrar dele, que ele está muito associado né, com a qualidade do sono ruim, e o exercício físico ele é muito bom, né, para tentar prevenir essas consequências e chegar no Alzheimer. Então, gostaria de adicionar ele aqui como uma doença, a doença de Alzheimer, como uma doença importante que o sono atua. Legal. Gente, olha, já deu aí o nosso horário, então nós vamos ter que encerrar. Eu gostaria realmente de agradecer muito ao Almir, ao Rogério, à Beatriz, por terem vindo essa noite aqui para a gente fazer esse bate-papo aí. Eu acho que foi muito aproveitável, foi muito proveitoso no sentido de discutirmos pontos, ideias e orientações que eu acho que a grande maioria das pessoas pode usar. Então, agradeço muito aí a vocês. Excelente dia aí do sono, que vocês tenham uma excelente noite de sono. E convido a todos para ficarem com a gente ao longo dessa semana, porque são muitas atividades aí da Semana do Sono. Então, as nossas redes sociais e o nosso site, que é Semana do Sono 2026, vai estar ali disponível com todas essas atividades. Muito obrigado, agradeço mesmo aí a ajuda de vocês aí para a gente ter feito isso dessa forma tão adequada. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Boa Durmam bem. noite.